Tá começando o Pode Transferir, seu podcast sobre fintechs, uma produção Transfira e Finsiders. Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Pode Transferir, seu podcast para ficar por dentro do ecossistema de meios de pagamento. Eu sou o Fernando Nunes, cofundador e diretor comercial na Transfira. Somos uma plataforma completa para gestão e processamento de pagamentos. Automatizamos a rotina de pagamentos e cobranças para nossos clientes, proporcionando agilidade, transparência e segurança em suas transações. Também validamos informações bancárias, garantindo que o dinheiro chegará à pessoa certa no menor tempo possível. É isso, pessoal. Vamos ao tema de hoje, que é cibersegurança para meios de pagamento. Vamos falar bastante sobre isso e você também vai ficar por dentro dos bastidores do que foi notícia no setor nos últimos dias com o Danilo Martins. Bora? A gente sabe que os dados dos consumidores são cada vez mais requisitados pelas empresas e a comercialização deles já é uma realidade. O João Bezerra, no primeiro episódio do Pode Transferir, se você ainda não ouviu, depois dá uma conferida, o papo foi incrível. Chegou até a falar que os dados são o novo oxigênio e não o novo petróleo da nova economia. Com esse cenário em vista, é fundamental que as empresas tenham responsabilidade e transparência no trato das informações dos seus usuários, clientes, parceiros, enfim, obedecendo à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que já está em vigor. O mercado financeiro brasileiro, com certeza, é o setor mais avançado no Brasil em relação à regulação dos dados dos seus consumidores. Um reflexo da atuação do Banco Central, que a gente sabe que é um órgão super competente e extremamente ativo, buscando sempre consolidar a segurança e um sistema financeiro ágil. Por outro lado, se a gente comparar o Brasil com outros países, a situação já fica bem mais complicada. Segundo o Distrito, no ano passado, no mundo, foram investidos 6,2 bilhões de dólares em empresas de cibersegurança. A tendência é que esse número seja ultrapassado nesse ano de 2021, já que apenas nos 3 primeiros meses foram investidos 4,1 bilhões de dólares no setor. O país que mais realiza aquisições no setor é os Estados Unidos, seguido por Canadá e Israel. E as soluções mais populares entre os investidores são as de identificação, Zero Trust, Cloud Security e Security Services. Quando se fala em uma experiência digital de pagamentos, a segurança deve ser um dos pilares mais importantes. A comodidade e a rapidez de realizar pagamentos ou transferências pela internet são inquestionáveis. Para isso é preciso garantir a segurança da transação. Obviamente que a responsabilidade não é só da instituição que intermedia a operação, mas também do usuário final, que precisa tomar seus cuidados e precisa ficar sempre atento para fugir de golpes e fraudes. Recentemente, o Bacen informou novas regras para ampliar a proteção e a segurança dos usuários e do consumidor final em geral. Entre as medidas estão o limite de R$1.000 para transações no horário noturno, prazo para efetivar o aumento de limite de transações e cadastro de contas que poderão receber Pix de maior valor. Estão incluídas aí transferências entre contas dentro de uma mesma instituição. Pix, cartões de pagamento pré-pagos e de débito utilizados em transações de transferência e liquidações de TEDs. Para entender o cenário de cybersecurity em meios de pagamentos, hoje quem conversa comigo é Rafael Aceno, especialista em segurança digital e DevSecOps na Transfira. O Rafa é responsável por toda a nossa arquitetura de segurança e atua no dia a dia, prevenindo e mitigando qualquer questão relacionada a isso. Rafa, é uma super honra contar com a sua presença no Pode Transferir. Fique bem à vontade e seja super bem-vindo. Olá, Nunes. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar de segurança digital. E só para resumir um pouquinho sobre a minha pessoa, né? Eu já trabalho com segurança há mais de 10 anos. Grande parte desses 10 anos foi com segurança de aplicações bancárias. Tenho diversas certificações internacionais e hoje eu estou atuando como DevSecOps na Transfira. Eu sou responsável pela parte de segurança na cloud, LGPD e o compliance com as obrigações do Banco Central para fintechs. Cara, bem legal. Você que faz parte do nosso time é uma das partes mais importantes que eu vejo particularmente, né? Poder garantir e entregar essa segurança para o nosso cliente. Então, cara, muito legal. Seja bem-vindo, tá? E Rafa, especialmente no último ano, a gente tem visto um aumento grande de ataques cibernéticos às empresas, né? Os criminosos estão cada vez mais se especializando, desenvolvendo novas técnicas. E o Brasil é um dos países líderes em ataque de ransomware, né? A gente viu um caso recente aí na mídia, né? O caso das lojas Renner ali, que o ataque pegou os servidores da empresa, eles tiveram algumas perdas consideráveis, né?
E esses ataques dos ransomwares, eles visam um pagamento de resgate, tanto da chave de acesso aos arquivos, quanto para que informações confidenciais não sejam distribuídas ou vendidas por aí. E aí eu queria entrar na pergunta aqui com você, no nosso assunto do episódio de hoje, né? Quais são, na sua opinião, os recursos de segurança indispensáveis que as fintechs, as instituições financeiras, devem ter para cuidar da vida financeira dos clientes deles? Legal, Nunes. Ótima pergunta. Tenho alguns tópicos aqui para falar, mas vamos lá. Primeiramente, é importante ter monitoramento 24/7. É importante você saber quem está acessando sua aplicação, o que ele está fazendo, se tem algum acesso suspeito ali de alguma região fora do país, por exemplo, algum país que é costumeiro ser usado para ataques hackers. É importante ter segurança na autenticação, que é o usuário e senha que o seu cliente usa para logar, né? Então é importante você ter uma complexidade de senha ali. Quanto mais complexa ela for, mais difícil um hacker poderia quebrar aquela senha. É importante ter CAPTCHA também nessa autenticação. CAPTCHA é aquele mecanismo que, se um hacker tentar adivinhar a sua senha algumas vezes e errar, vai aparecer uma telinha para inibir o acesso automatizado à tua conta. Então, garante que o hacker não conseguiria tentar milhões de vezes até adivinhar a tua senha. Múltiplo fator de autenticação também é importante, que mesmo se a senha do teu cliente for comprometida, ele precisaria também comprometer o seu celular e ter aquela mesma senha que ele gera do MFA, que é gerada em 30 segundos. Então, dá uma complexidade a mais. E criptografia ponta a ponta. Relacionado à autenticação seria isso. Tem a parte de auditoria ponta a ponta, que você precisa saber tudo que é feito dentro da tua aplicação, quando e por quem, e você conseguir rastrear de onde veio o incidente, é às vezes muito mais importante do que detectar um incidente, para poder remediar e cuidar para que ele não aconteça de novo, né? Backups é o ponto mais importante quando se fala de ransomware, porque é importante ter o backup, porque é o que vai fazer você conseguir restaurar o teu ambiente sem ter que pagar o criminoso. Porém, é importante que esse backup ele esteja no ambiente seguro, né? Não adianta você ter o backup no mesmo servidor que você tem o teu banco de dados, por exemplo. Porque se esse servidor for comprometido, inclusive o backup vai ser comprometido. Então, muitas vezes, você consegue fazer o backup do backup para ter certeza que mesmo se o backup for comprometido, você vai conseguir restaurar a tua operação. Motores antifraude são importantes. Um exemplo assim, de um motor antifraude bem simples, imagine que eu fiz um acesso à nossa aplicação aqui em Santa Catarina a 1h da tarde. E daqui 15 minutos vem um acesso com o meu usuário e senha lá do Nordeste, do Ceará, por exemplo. Isso é um comportamento extremamente suspeito que poderia estar alertando, e a gente poderia ter um monitoramento em cima de ou bloquear a conta, ou entrar em contato direto com o dono da conta e perguntar se realmente era ele. Então isso seria um exemplo de motor antifraude. Agora, por conta da pandemia, né, muitas empresas acabaram aderindo de forma bem rápida, né, para o home office. E no home office, os seus funcionários eles estão usando as redes de casa, né? Então é importante que a empresa consiga dar segurança para os funcionários utilizarem da rede de casa os sistemas internos. E isso envolve VPN, que é uma rede privada, criptografada, envolve antivírus, envolve múltiplos fatores de autenticação, criptografia, entre outros pontos. Acho que esse seria um resuminho assim, de tópicos importantes para dar mais segurança com relação a ataques e segurança em geral para fintechs. Cara, bem legal. Acho que eu até ia puxar um gancho com você aqui sobre essa questão, né? Olhando para o nosso profissional, né? Para o nosso time interno, o que a gente precisa fazer para trazer segurança. Você puxou já bem a questão da VPN, né? Acredito que isso é fundamental, e também acho que tem um ponto bem importante que a gente precisa sempre falar, né? O fator humano, né? De a gente entregar conhecimento para as pessoas, para os nossos colaboradores, para os colegas que atuam com a gente, porque assim, a parte de tecnologia a gente sempre está correndo atrás para resolver, mas a gente tem um fator humano nesses ataques que é muito grave também, né? Isso, ótimo ponto, Nunes. A gente costuma dizer que não tem como pôr um firewall dentro da pessoa, né? Então, a gente vai fornecer as credenciais para os funcionários, né? E sendo bem sincero, assim, né? O funcionário podia, ou de má vontade, ou sem querer, passar essas credenciais para um hacker, ou para alguém que futuramente vai fazer um ataque, né? Usando aquelas credenciais. Por isso é importante que você tenha MFA, e esse controle de acesso por role, né? Eles chamam privilégios mínimos. Por exemplo, aquele funcionário, ele só vai ter os acessos que ele realmente precisa para trabalhar. Esses acessos vão ser auditados e controlados. E também vai ter o segundo fator de autenticação. Então, mesmo que ele perdesse a credencial dele, ou ele passasse para um hacker, ele teria que passar também o código do celular dele. O que vai ficando cada vez mais complexo, né? Nada é 100% seguro, mas quanto mais camadas de proteção a gente for implementando, mais segurança a gente vai dar para os nossos clientes. Bem legal, acho que é bem isso, é bem importante o que você falou. Não tem como colocar um firewall na pessoa, mas a gente tem como entregar conhecimento, né? A gente tem como ajudar todo mundo a ficar cada vez melhor e mais atento, né? Porque, como você falou, tem a parte de má fé, né? Tem uma parte que é má fé, tem uma parte que pode ser falta de conhecimento, engenharia social. Cada vez os caras estão se puxando mais para fazer um ataque mais efetivo.
Cara, a gente tem falado muito sobre também a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que foi constituída recentemente no Brasil. É um avanço, mas ainda a gente sabe que tem melhorias para fazer. Mas é um marco bem importante de evolução na segurança de dados, principalmente meios de pagamento aqui no Brasil. Você acha que as empresas estão preparadas para a LGPD? E o que você acha que vai mudar na prática agora que a lei está em vigor, que a gente começa a ver os primeiros movimentos, né, legais acontecendo? Primeiramente, eu ainda vejo no mercado que ainda falta muita conscientização sobre a LGPD. As multas começaram a entrar em vigor recentemente, né? Já teve algumas empresas multadas já pela LGPD, mas o que eu vejo é que ainda não está claro para todo mundo que a LGPD se aplica tanto a empresas pequenas quanto a empresas grandes. Então, dando exemplos assim, né, empresas de contabilidade que têm escritórios que eles tratam dados pessoais sensíveis, escolas, né, escolas de música, inglês ou faculdade, por exemplo, eles tratam dados sensíveis, e até mesmo igrejas, para você ver até onde a gente chega, né? Eu acredito que a falta de conscientização sobre como adequar a empresa ainda é o principal problema que eu vejo hoje, visto que muitas dessas pequenas empresas, eles não têm uma assessoria jurídica ou técnica para conseguir resolver os gaps de proteção de dados e contratuais também relacionados à LGPD. Eu vejo que hoje, com as multas em vigor, já tem um portal de denúncias da ANPD, da Agência Nacional de Proteção de Dados, para denúncias de vazamento de dados e utilização de modo ilícito, né? E eu acredito que conforme as empresas foram pagando multas e essas multas sendo divulgadas na mídia, as pessoas vão começar a perceber que a LGPD é para todos. Mas ainda é muito recente, né? Porém, já tem empresas já multadas, já está acontecendo. É um cenário que daqui para frente só vai evoluir. Esse ponto que você falou, né? Cada vez mais, com mais visibilidade, com as empresas vendo o que está acontecendo, elas vão acabar se conscientizando, porque ninguém quer arcar com uma multa, né? Porque pagar multa dói, né? E, eu vejo, assim, que falta entender isso, né? Tipo, você vai na farmácia e aí o ponto pra você dar desconto na compra do seu remédio é você falar em voz alta o seu CPF pra todo mundo ouvir. Cara, tipo, eu fico me perguntando o quanto esses caras não pararam pra prestar atenção, que eles estão abrindo um risco muito grande e se acontecer um problema, eles podem ser responsabilizados por isso, né? Perfeitamente, Nunes. Ótimo ponto. É exatamente outro cenário, né? Farmácias, né? Muitas vezes a farmácia é uma farmácia menor, né? Ela não tem um time ali técnico que vai dar o devido tratamento para aqueles dados pessoais. Então hoje eles têm essa responsabilidade. Agora a gente falou, né, sobre a questão das empresas, e é bom lembrar sempre que a segurança dos dados financeiros das pessoas e da própria empresa ela é uma via de mão dupla, né? Ou seja, tem a parte do banco, né, que a gente está discutindo muito aqui sobre os processos de segurança que impactam o time de desenvolvimento, a gente comentou antes, né? E também tem a parte que impacta o usuário final. Isso porque sempre, né, os golpes financeiros envolvem o sequestro de dados das instituições financeiras, por exemplo. Muitos deles envolvem engenharia social, que visam o usuário final com golpes usando WhatsApp, rede social, cartão de crédito do pai, da mãe. Recentemente, o Bacen ele alterou algumas regras de segurança para essas transações, principalmente no Pix, ali que a gente viu a mudança com o limite, os horários, né? Como a gente comentou aqui. E Rafa, o que você vê, o que você acredita que vai mudar com essas novas regras, né? Isso vai ser um benefício? Você imagina que isso é um benefício? Você imagina que ainda podem surgir outras mudanças para tentar melhorar esse processo de segurança, né? Essa falta de segurança que a gente está vendo aqui no Brasil agora? Realmente é isso. O Banco Central limitou recentemente, né, transações no período de 8 da noite às 6 da manhã, limitando a R$1.000. Isso vai limitar um pouco o escopo de ataques envolvendo sequestro relâmpago ou engenharia social que aconteciam de noite, e por conta do Pix ser 24/7 e por ser muito rápido a transação, esses ataques estavam sendo muito bem efetivos e aumentaram bastante nesse ano. Então eu acredito inicialmente que esses ataques vão diminuir, visto que o fraudador, o hacker ou o sequestrador, ele sabe que o máximo que ele vai conseguir extorquir da vítima ali hoje é R$1.000, mesmo que a vítima tenha um saldo muito grande, né? Diariamente aquele valor à noite somente está limitado a R$1.000. Né? E um ponto que eu acho que pode melhorar ainda é o estorno, né? Porque hoje os fraudadores eles fraudam para uma conta de laranja e eles conseguem em poucos segundos ir replicando para outras contas de outros bancos, que seria difícil você comunicar banco por banco informando que aquela transação foi fraudada, né? E conseguir fazer o rollback e reater aquele dinheiro de volta. Porém, o Banco Central já notificou que eles estão fazendo um mecanismo para a gente conseguir fazer denúncias de fraudes e conseguir fazer essa devolução do dinheiro e bloqueio da conta de forma mais rápida e eficaz. Acredito que com isso a gente vai ter muito mais segurança, visto que toda transação feita pelo Pix ela é auditada, né? A gente sempre sabe quem é o pagador e quem é o recebedor. O que a gente precisa agora é ganhar velocidade de conseguir tomar ações rápidas antes que esse recebedor tome alguma ação com o dinheiro e dificulte a gente estornar ou bloquear a conta. Você, Rafa, que tem conhecimento ímpar, né, vem de um background
de outras companhias, está ajudando a gente a melhorar nossos processos, tem feito a gente evoluir muito e entender, eu acho que principalmente assim, né, entender que falar de segurança não é um mal, na verdade é o mínimo que você precisa fazer para oferecer para o seu cliente cada vez mais tranquilidade de que o processo que você prometeu para ele você vai executar como ele pediu. O que você vê no Brasil hoje que a gente poderia melhorar quando a gente compara com o resto do mundo, assim, olhando o teu conhecimento mesmo, aquilo que você olha lá para fora, o que você estuda, o que você está trazendo pra gente, assim, o que você imagina que como um todo a gente, não só Transfira aqui, mas o mercado deveria estar olhando para melhorar, sabe? Tipo, o que a gente deveria adotar, assim, que você vê que são coisas simples, são coisas que a gente pode trazer pro dia a dia e trazer mais segurança pro nosso cliente? Primeiramente, vou falar sobre o cenário de ataque de outros países. Por exemplo, ataques de phishing, o Brasil é campeão mundial. É o que mais acontece aqui. A gente tem tecnologia muito evoluída para ter mecanismos de segurança e dar proteção para as contas, porém os fraudadores vão sempre no elo mais fraco. Eles vão sempre induzindo o cliente, o usuário final, a simplesmente repassar a credencial dele para o hacker, né? E como eu falei, as transferências via Pix, elas são rastreáveis, né? O que eu vejo hoje é que a gente deveria ter leis mais severas com relação a isso. Leis que dessem exemplo, né, da pessoa realmente ser penalizada por ter feito esse tipo de fraude, para começar a inibir esse tipo de mercado. E a gente vê hoje que a lei é branda e, infelizmente, os ataques estão cada vez aumentando, justamente para as pessoas saberem que a lei é branda. Outro ponto importante é esse trabalho de conscientização, que eu acho que hoje eu sinto falta, acho que todas as instituições financeiras deveriam trabalhar mais esse lado de conscientização, visto que se os usuários forem bem treinados, as fraudes vão diminuir para todos, não só para aquela instituição que está fazendo aquele marketing, né? Então, eu acho muito importante levar esse tema sobre segurança digital, sobre proteção de dados, sobre como funciona o Pix, para todos, né? Não só para pessoas novas, ou como pessoas mais idosas, para empresários, para pessoa física, etc. Rafa, queria super te agradecer, assim, acho que a gente trouxe um assunto que às vezes assusta, mas foi um papo super legal, foi um papo que a gente conseguiu trazer aqui vários insights, vários pontos para ajudar as outras empresas, para ajudar o nosso cliente também a ficar mais atento a toda a questão de cibersegurança, o quanto isso é importante e relevante no processo dele do dia a dia. Então, cara, queria te agradecer demais por essa conversa, é uma honra ter você aqui com a gente e você ser nossa primeira pessoa do nosso próprio time aqui da Transfira para falar, para trazer esse conhecimento que tá aqui com a gente, que a gente tá usando no dia a dia, né? Cara, fica super à vontade para deixar seu recado final, se quiser deixar seu contato, seu LinkedIn, para quem tá nos ouvindo poder também entrar em contato com você, tirar dúvidas, quem sabe até pedir alguma outra informação. Beleza, Nunes, eu que agradeço a possibilidade de falar mais sobre segurança. Eu sempre topo, assim, que eu acho muito importante esse trabalho de conscientização, como eu já comentei, né? E levar essa informação para o máximo de pessoas possível vai tornar o nosso trabalho de analista de segurança mais fácil. Então isso é muito importante. Bom, meu e-mail aqui da Transfira é rafael.aceno@transfira.com. Fiquem à disposição para mandar qualquer dúvida. E o meu LinkedIn é Rafael Aceno, acho que é fácil de encontrar também. E valeu de novo, obrigado pela oportunidade de falar sobre segurança para um público diferenciado. Obrigado a quem nos ouviu. Batemos um papo muito massa com o Rafael Aceno sobre segurança digital para meios de pagamento. Se você quiser saber mais sobre o assunto, é só acessar transfira.com/blog. Lá você encontra muito conteúdo sobre segurança e também fica por dentro das novidades. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser trocar uma ideia comigo, é só procurar por Fernando Nunes no LinkedIn ou mandar uma mensagem nas redes sociais da Transfira. Agora eu passo a bola para o Danilo, do FinSiders, que vai te atualizar sobre tudo que rolou de interessante no setor nesses últimos dias. Até a próxima! Fala pessoal, chegando com as notícias do FinSiders nas últimas semanas, muita notícia importante para o setor. O Banco Central confirmou o adiamento da terceira fase do Open Banking. A previsão era de que a terceira fase entrasse em vigor, em operação, no dia 30 de agosto, mas foi adiada para o dia 29 de outubro. O FinSiders, vale lembrar, antecipou essa informação na quarta-feira, dia 25, informação que foi confirmada pelo Banco Central na sexta-feira, dia 27. Entre os motivos para o adiamento, o Banco Central citou atrasos aí nos testes com as instituições participantes e algumas fontes ouvidas pelo FinSiders disseram que tinha também o desafio do cronograma para a implementação da fase 3, já que a segunda fase está sendo implementada ainda e de forma escalonada. Vale lembrar que esse não é o primeiro adiamento feito pelo Banco Central no âmbito do Open Banking. A segunda fase, que estava prevista para
ia entrar em operação em julho, entrou em operação no dia 13 de agosto. O funcionamento completo do sistema ficou para setembro de 2022. Na prática, o regulador faseou mais a implementação do Open Banking, que passou a ter 9 etapas entre esse ano e 2022. Na fase 3, que agora foi adiada para 29 de outubro, será possível apenas a iniciação de transações via Pix por iniciadores de transação de pagamento. Pela proposta original, nessa etapa estava previsto que todos os meios de pagamento fossem compartilhados. Agora, o compartilhamento de serviços de transferências ficou para 15 de fevereiro de 2022. Já o serviço de encaminhamento de propostas de operação de crédito foi adiado para 30 de março. A quarta fase do Open Banking se manteve prevista para o dia 15 de dezembro, data em que haverá apenas a troca de informações entre as instituições financeiras, como lista de preços, produtos e taxas, ainda sem envolver os dados do cliente. Importante dizer que o mercado já vinha pleiteando o adiamento da terceira fase do Open Banking. Os testes estavam atrasados, bancos e fintechs estavam pedindo para o Banco Central esse adiamento do cronograma de implementação. Resta saber agora se a quarta fase vai ser afetada pelo adiamento da terceira etapa de implementação do Open Banking. Por falar em Banco Central, o aumento de casos de sequestro relâmpago e de roubos relacionados ao Pix fez o Banco Central introduzir medidas de segurança para o Pix e também para outras modalidades de pagamento eletrônico, como a TED, de transferências, cartões de débito e transferências entre contas de um mesmo banco. Na alteração mais importante, o limite de transferências entre pessoas físicas, inclusive os microempreendedores individuais, MEI, cairá para R$1.000 entre 8 horas da noite e 6 horas da manhã. O novo limite vale tanto para o Pix quanto para a liquidação de TEDs, assim como cartões de débito e transferências intrabancárias. Em outra mudança, o Banco Central decidiu impedir o aumento instantâneo de limites de transações como meios de pagamento por meios eletrônicos. Agora as instituições terão prazo mínimo de 24 horas e prazo máximo de 48 horas para efetivar o pedido do correntista se for um pedido por canal digital. É uma medida que inclui tanto Pix quanto TED, DOC, transferências intrabancárias, cartões de débito e boletos. O Banco Central agora permite também que os participantes do Pix façam uma retenção de uma transação por 30 minutos durante o dia ou por 60 minutos durante a noite para analisar o risco da operação e aí, claro, informar o usuário sobre essa retenção. As medidas devem entrar em vigor em algumas semanas, como disse João Manuel Pinho de Mello, diretor de organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, numa coletiva de imprensa com jornalistas. A situação exigiu, que o Banco Central fizesse essas mudanças, porque, na verdade, você deve estar acompanhando, todos nós estamos vendo o aumento aí de casos de fraude, de sequestros, relâmpago. Importante dizer que o Pix tem um sistema de segurança robusto. Ainda assim, sempre existem fraudes, não tem como fugir, os fraudadores são criativos, Você ouviu agora há pouco a entrevista sobre segurança. Segurança nos meios de pagamento é fundamental. Falando em Pix, a SpinPay, especializada em pagamentos instantâneos no e-commerce, foi comprada pelo Nubank. O Nubank não para definitivamente, O banco anunciou a compra da SpinPay, fintech especializada em pagamentos instantâneos no e-commerce, numa transação que marca a entrada do banco digital no e-commerce. A aquisição ocorre num momento de alta do comércio eletrônico e da consolidação do Pix como uma forma de pagamento no Brasil. O Pix hoje já é um dos principais métodos de pagamento entre os brasileiros. O Nubank possui cerca de 1/5 das chaves cadastradas no Pix e mais de 30% das transações com esse método de pagamento no Brasil. O banco digital já oferecia transferências ilimitadas e sem tarifas antes da chegada do sistema. Recentemente, o Nubank também marcou presença com outras movimentações,
A SpinPay não foi a primeira compra feita pelo Nubank. Em janeiro, o Banco Digital comprou a empresa brasileira de software Plataforma Tech. Em junho, adquiriu a americana Cognitec, criadora da linguagem de programação Clojure, usada pelo próprio banco. E vale lembrar, no ano passado, em setembro, o Nubank anunciou a compra da corretora de investimentos EasyInvest. Recentemente, o Banco Digital fez a integração total entre Nubank e EasyInvest, transformando a corretora em Nu Invest. O Banco Digital está bastante capitalizado, está às vésperas do IPO e pode fazer novas aquisições em breve, justamente para se consolidar como o maior banco digital do país. Mas o Nubank não é o único banco digital com apetite para crescimento, para expansão, inclusive em outros países. O Inter comprou a YouSend, que é uma fintech norte-americana, justamente para avançar na sua expansão no território do Tio Sam. O Inter fechou o acordo para comprar 100% da YouSend, que é uma fintech especializada na oferta de serviços financeiros e não financeiros. A YouSend possui uma solução digital para a realização de remessas de dinheiro entre países e possui licença de instituição financeira em mais de 40 estados norte-americanos e mais de 150 mil clientes. Hoje, a YouSend opera também no mercado de cartão de débito, gift cards, recarga de celulares e deve lançar até o fim do ano a sua plataforma de investimentos e seguros, além, é claro, de um cartão de crédito. A compra da YouSend pelo Inter marca a entrada do banco digital nos Estados Unidos. A aquisição, que ainda depende de aprovações regulatórias, vai posicionar o Inter como um player relevante no mercado norte-americano, concorrendo com nomes como Chime, de soluções para poupança, e SoFi, voltada para empréstimos. Qual que é o contexto dessa notícia? No segundo trimestre, o Inter atingiu uma base de 12 milhões de contas digitais. Esse número já foi superado recentemente. Em agosto, o Inter passou de 13 milhões de contas. Importante dizer que são contas, não são clientes ativos. No segundo trimestre, o Inter teve lucro líquido de quase 7 vezes maior em relação ao mesmo período do ano passado, um resultado que foi impulsionado pelo aumento nas receitas com crédito e também pela alta nas transações do marketplace, que o Inter chama de Intershop. Recentemente, o Inter passou a oferecer também um crédito debitado na conta corrente de forma imediata. Com essa opção, a compra funciona como se fosse na função débito, não é incluída na fatura e rende cashback como nas operações da função crédito. O banco digital vem se posicionando cada vez mais não apenas como um banco digital, mas como um super app com várias funcionalidades, sejam serviços financeiros, sejam serviços não financeiros. Concorre, claro, não somente com o Nubank, mas também com outras plataformas que vêm apostando nesse modelo. O Magalu, bastante forte também em serviços financeiros, vem fortalecendo a sua área de fintech, e o Mercado Pago, pertencente ao Mercado Livre, que já responde por 34% do faturamento do Mercado Livre e é uma das principais fintechs também no país. Sinal de que a concorrência está ficando cada vez mais aquecida e, óbvio, mexe bastante com a predominância dos grandes bancos. Para fechar a lista de notícias, a Nagro, fintech de crédito rural, vai lançar antecipação de recebíveis, conforme o fundador contou com exclusividade ao Finsiders. Para isso, a fintech acaba de emitir um FDIC. FDIC é um fundo de investimento em direitos creditórios muito usado pelas fintechs para emprestar recursos. A Nagro levantou 35 milhões nesse FDIC e a próxima tranche, próxima operação, deve sair entre dezembro e janeiro. Neste ano, a fintech planeja liberar 100 milhões de reais em crédito para mais de 1.500 produtores, conforme
conforme contou o fundador ao Finsiders. A meta é alcançar 35 mil produtores até o fim de 2023. Hoje, a Nagro oferece uma linha de crédito pessoal para pequenos e médios produtores rurais do Brasil inteiro, capital de giro e crédito com garantia do imóvel do produtor, que a fintech vem chamando de Farm Equity, numa analogia ao Home Equity, né, que é o crédito com garantia de imóvel. Desde que começou a pilotar o crédito com recursos próprios no ano passado, a fintech já recebeu mais de 500 milhões de reais em solicitações, uma demanda reprimida bastante acentuada. Os últimos meses têm sido acelerados, tanto é que no início deste terceiro trimestre, as solicitações qualificadas, que é o que a fintech chama de solicitações feitas por produtores que têm um CNPJ ativo e sem negativação, essas solicitações já somam mais de 110 milhões de reais. Como fund para as operações, antes do FDIC, que acaba de ser emitido, a fintech havia feito uma captação em outubro de um CRA, que é um certificado de recebíveis do agronegócio, no valor de 20 milhões de reais. Hoje, a startup opera como correspondente bancário, mas já está se preparando para, no ano que vem, pedir autorização no Banco Central e operar como SCD, Sociedade de Crédito Direto, o que permitiria à fintech emprestar dinheiro com recursos próprios, sem levantar dinheiro no mercado. A Nagro também lançou no ano passado uma plataforma de gestão de risco, plataforma que é usada hoje por 102 empresas da cadeia do agro, incluindo tradings, cooperativas e pequenos distribuidores e revendas. Esses clientes já realizaram consultas a informações de mais de 100 mil produtores rurais. Notícias bem diversificadas dessa vez. O podcast fica por aqui. Até a próxima edição.